Vamos de tutorial novamente? Esse aqui é um tutorial mais rapidinho, só para você aprender essas famosas tirinhas que estão acontecendo agora, que o Ney usa, o Rafa Brito usa, um monte de gente está usando, então você vai aprender a fazer agora, exatamente neste momento. Vamos lá, vamos comigo, tela dividida e vamos lá. ChatGPT, tá? Ela é a comunicação de toda. Se você já tiver alguma coisa em mente, já usa o texto base, mas aqui a gente vai criar do zero, como se a gente não soubesse o que escrever e vai criar uma tirinha sobre, no meu caso, design de marca. Então vamos criar uma tirinha sobre isso. Vamos lá, chat me ajuda agora, hein? Chat, crie uma tirinha sobre designer de marcas. Aqui eu tô pensando em todo o texto, tudo o que vai ser feito, então ele já tá pensando pra mim, lógico, ele já me conhece um pouco, tá? Você vai ver que eu vou fazer dois testes aqui. Primeiro, colocando já ele para fazer a imagem das 4 tirinhas. E depois para ele fazer separadamente cada uma, tá? Por que eu faço isso? Eu fiz um teste anterior e mostrou que dá alguns errinhos e algumas horas ali na hora que eu vou colocar. Por exemplo, se eu fizer uma por uma. Mas ele seguindo um padrão, ele vai entender mais ou menos o que ele quer, tá? Então, tenta aí. Você tem que testar e errar. Depois você só usa essa base, esse prompt como base, tá bom? Essa parte do seu ChatGPT como base. Crie imagens. Essa tirinha no formato 1080 por 1350, que é o formato do Instagram, tá? Você tem que sempre pensar nisso. Esse é o formato que agora fica aquela foto de perfil, aquela foto de feed. Esse é o formato correto. Usando a minha imagem como referência, porque isso, cada um tem sua imagem, então vai ficar mais fácil ele sempre usar o mesmo padrão. As imagens que você está acompanhando, que eu estou fazendo nas redes sociais, é a mesma imagem, então usa uma como padrão e vai. Aí, logicamente, agora ele vai criar, então vamos lá. Até eu mostrei, coloquei isso justamente para você ter uma ideia. O ChatGPT, como qualquer outra inteligência artificial, ele às vezes viaja na maionese. Aqui é um exemplo bem claro, eu coloquei justamente por causa disso. O que dava para adicionar, remover, substituir, ele já fala isso porque ele sabe que ele dá uma viajada. Então o que eu faço? Eu pego quadro por quadro, então você vai acompanhar comigo. Faça, por exemplo, desse quadro, ó, quadro 1. Crie a tirinha desse quadro. Daí você coloca o tamanho, sempre colocar o tamanho, 1080 por 1350. Ele já vai ter meio que um padrão, que eu acredito que ele já vai ter meio que um padrão desse material. A mesma coisa, tá vendo que eu tô fazendo, repetindo o mesmo, quase que o mesmo prompt do que ele escreveu pra mim. Então fica mais fácil assim você errar menos, tá? Como eu falei, ele viaja na maionese, então vai pro que você achar melhor ali. Vamos repetindo, vamos repetindo, vamos repetindo. Pronto, aqui temos a tirinha. Vou até mostrar pra você como é que ela ficou na galeria, né? Pra você ter uma ideia de como que tudo ficou. Mas vamos lá. É a primeira imagem, ó. Quero um logo simples moderno. Esse aqui, volta. Significa tipografia. Tudo. Ficou a tirinha. Então, logicamente, você vai fazer o inverso na hora que você postar no Instagram. Mas ficou desse jeito. Um detalhe bem importante nesse negócio de criar tirinha, tá? É que a primeira ou vai ter algum erro de português ou vai ter alguma coisa, então tente colocar o seu conteúdo. Aquela foi mais genérica, então você pode ver que a logo da live tá meio torta, tá algumas coisas meio erradas ali, então pense exatamente nisso, que é para você começar a mexer na ferramenta. É rápido, em 10 minutos você faz um carrossel ali, você já sabe como pensar a sua cabeça, mas você tem que treinar, então use a mesma base. Quando você criar outra tirinha, use o mesmo local, não começa tudo de novo, fica mais fácil você aprender desse jeito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, me segue, curta e compartilha esse vídeo. Se você não é cliente, ó, deixa aqui abaixo, deixei um link para você conversar diretamente comigo, porque esse vídeo foi um pedido de um cliente. A Cristiane me pediu isso aqui na terça-feira e hoje é quarta, eu já tô gravando para ela para colocar na quinta-feira esse vídeo. Então, só para você ter uma ideia, a correria que é para entregar esse conteúdo, porque são tutoriais para clientes, porque eles me pedem. E só quem pode pedir
são os meus clientes. Eu faço isso para eles, tenho um canal e tenho um material direto para eles que eles tenham todo o cuidado e tenham todo o suporte que precisam para elaborar a marca, inclusive identidade visual. Você viu que eu coloquei a minha ali? Então, exatamente por causa disso. Se você tá aqui para me seguir, para ver como é que funciona, como é que pensar no marketing, você vai ter que dar um hype, você vai ter que curtir. Não, nem falo para você se inscrever tanto, porque tem que entrar, logar, mas dá um curtir. Eu sei que a maioria do pessoal que vê o vídeo aqui não curte. Deixa esse curtir que me ajuda bastante a crescer esse canal. Tô fazendo de tudo para crescer esse ano, pra gente começar a ter mais caminhos para seguir, tá bom? Eu fico por aqui, até mais. Tchau, tchau.